Olá, muito bem-vindos ao canal Eu Quero Investir. Eu sou a Fabiana Panachão, sou jornalista, sou âncora do mega evento Money Week da EQI Investimentos e a partir de agora também estarei aqui no YouTube Eu Quero Investir compartilhando informações e dicas sobre investimentos com você. E hoje eu vim aqui para falar sobre as 3 estratégias para você avaliar melhor um fundo imobiliário com foco em renda mensal. Interessou, né? Com certeza, fundo imobiliário é um dos investimentos mais populares quando se trata de renda variável. Mas olha, antes da gente começar o vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e receber os nossos vídeos sempre primeiro. Combinado? Agora olha só, falando de fundo imobiliário, eu sei que você gosta ou já pensou em investir em fundo imobiliário. O brasileiro tem aquela coisa com imóvel, sempre escutou o pai, o avô falar que investir em imóvel era bacana, era seguro, então muita gente ainda tem esse pensamento. E aí o fundo imobiliário vem com uma alternativa bem interessante para que você não precise comprar um único imóvel e depender do aluguel ou da vacância daquele imóvel, aquela coisa toda, a mudança toda. Então, se você tem fundos imobiliários, você tem a opção de investir em vários ativos diferentes, de categorias diferentes, buscando tanto valorização da cota quanto a renda mensal. Então, por isso o fundo imobiliário é tão popular. Agora, a gente vai falar hoje aqui sobre essas estratégias de como avaliar um fundo imobiliário pensando naquele dinheirinho mensal para complementar a sua renda ou até na sua aposentadoria como a sua renda principal. Só que quem vai falar isso não sou eu. Quem vai falar sobre isso é o especialista em investimentos, assessor de investimentos da EQI, o Thales Barbosa, que está aqui comigo. Thales, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. É um prazer estar gravando com você, primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas ainda. Com certeza, gente, o Thales é fera, ele trabalha no escritório aqui de São Paulo e ele sabe tudo sobre renda variável e por isso me deu uma aula antes para entender um pouquinho mais sobre fundo imobiliário. E essa estratégia é bem interessante, porque a gente pode usar as duas, mas se quiser focar em renda mensal, o fundo imobiliário super atende, né? Exatamente. A gente pode ter 2 formas de ganhar dinheiro, ou com renda ou com valorização. Hoje a gente vai falar mais sobre renda mensal e o que a gente tem que avaliar dentro de um fundo imobiliário para renda mensal especificamente. Eu acho legal a gente aproveitar esse momento, antes da gente entrar propriamente dito nas estratégias, vamos falar um pouquinho sobre as 3 classes de fundos imobiliários que existem, porque quem está em casa pode não saber exatamente ou se confundir na hora de escolher. Existem 3 classes de fundos imobiliários, né, Thales? Exatamente. A gente separa ela em 3 classes diferentes, tá? A primeira delas e a mais famosa, que todo mundo mais conhece, são os fundos tijolos, que como o nome diz, eles são feitos de tijolos, entre aspas, né? São, por exemplo, shoppings, galpões logísticos, hotéis. Então é uma construção física que existe e você está comprando cotas dessa construção. E é focado em valorização. Ele tem um pouco de renda também, mas geralmente os fundos que são mais de tijolos, eles buscam uma valorização melhor por causa que o imóvel deve se valorizar. Tá. Quer dizer, o imóvel, por exemplo, o imóvel de galpão logístico, nessa pandemia da Covid, teve um super boom de valorização. Exatamente. A gente viu a classe de fundos, dentro dos fundos tijolos, a classe que mais valorizou foram os de galpões logísticos. Até porque muitas das locações dos galpões, os inquilinos desses galpões, são empresas de e-commerce que utilizam deles para fazer a distribuição dos materiais. Uma outra classe de fundo imobiliário são os fundos imobiliários de papéis. Qual que é a diferença? O que significa isso? Exatamente. Os fundos de papéis, como o nome diz, eles compram papéis atrelados ao setor imobiliário. Então, por exemplo, eles aplicam quase que majoritariamente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então, vou dar um exemplo. Uma construtora quer construir um prédio. Ela tem algumas formas de financiar. Ela pode ir no banco, financiar dinheiro, ou ele pode emitir um título de dívida. O que seria isso? Ele chega lá na Fabiana, eu quero que você me empreste R$1 milhão e eu vou te financiar, vou te pagar por esse título IGPM mais 2%, IGPM mais 5%, por exemplo. E aí você empresta dinheiro para a construtora. E ela faz um CRI, ela faz um papel e os fundos imobiliários compram esses papéis. Então eles compram essas dívidas das construtoras. O CRI é como se fosse o CDB para os bancos. Exatamente. Certo? Exatamente. Então eu tô emprestando dinheiro para financiar aquele projeto. No caso, as construtoras que estão tanto para comercial para residencial, certo? Exatamente. E aí a gente tem a terceira classe de fundos imobiliários, que é o chamado fundos de fundos, é isso? Isso. Os FOFs, né?
Então, os fundos de fundos nada mais do que eles constituem um fundo para comprar fundos tijolo, para comprar fundos papéis, para comprar outros fundos imobiliários, fundos híbridos e etc. Então, é como se você delegasse, em vez de você gerir a tua própria carteira de fundos imobiliários, você investe num FOF e ele faz essa gestão da carteira para você. Como um fundo de ação, como um fundo multimercado, um fundo de fundos só tem fundos imobiliários diversificados lá dentro. Muito legal, né? A gente entender que dá para montar uma carteira escolhendo fundos imobiliários dentro dessas 3 classes diferentes, né? Perfeito. Gente, vamos aproveitar e passar um recadinho para quem está aqui. Você que já acompanha o canal Eu Quero Investir sabe que tem vários vídeos falando de fundos imobiliários aqui, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com um documento completo que explica ainda mais sobre fundos imobiliários, ainda mais a fundo, para você poder entender de fato do que se trata esse investimento e entender se ele tem a ver com o seu perfil de investidor e se ele faz sentido na sua carteira, tá bom? Então tá aqui na descrição, você aproveita esse link. E no vídeo de hoje vamos então falar finalmente das estratégias para analisar um fundo que pague bons dividendos. Pelo que você falou aqui, então, a gente vai falar sobre estratégias para analisar um fundo de papel, certo? Exatamente, porque os fundos de papéis, eles têm uma característica mais de pagamento de dividendo e não tanto de valorização. Justamente porque ele é uma dívida de uma empresa. Então, se essa empresa paga uma taxa de juros boa por essa dívida de uma construtora, consequentemente, esse fundo imobiliário distribui esse dividendo para os acionistas do fundo. Então vamos lá, vamos entender quais são as características, as 3 características que aquele fundo de papel tem que ter para que eu possa gerar renda todos os meses. Qual a primeira delas? Ótimo. A primeira dela, como ele é um fundo de papel e ele investe em CRIs, o teu risco está nessa construtora que emitiu a dívida quebrar. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é se o fundo está com bastante CRIs na carteira, se ele está bem pulverizado. Não adianta de nada eu comprar um fundo imobiliário que tenha 2 ou 3 CRIs na carteira. Supondo que um deles quebre, uma construtora que emitiu essa dívida quebre, você está perdendo boa parte do patrimônio do fundo. Então é muito arriscado isso. Por isso que geralmente os fundos papéis, eles têm no máximo 5, 6% de alocação em um CRI ou outro CRI. Aí sim fica bem mais pulverizado. E aí sim, se você tem 20 CRIs na carteira e um deles quebrou, vai fazer pouco impacto no montante geral da carteira. E aí se você, por exemplo, tem vários fundos de papéis, que cada um tem pelo menos uns 20 CRIs ali dentro, você diminui muito o seu risco. Por isso que mesmo nas oscilações, os fundos imobiliários balançam menos. Exatamente. Isso é um ponto bem importante. Se você tem uma carteira de fundos de papel, você está 100% pulverizado. E aí, quando tem uma movimentação muito forte do mercado, ele vai sofrer menos que, por exemplo, um fundo galpão, um fundo de laje corporativo. Né? Vou dar um exemplo agora, no meio da pandemia, os fundos de lajes corporativas caíram muito, porque muitos inquilinos deixaram de alugar os imóveis, diferentemente dos fundos papéis, porque as construtoras acabaram vendendo muito mais imóveis, porque a taxa de juros está muito baixa. Então, consequentemente, os fundos de CRIs balançaram muito menos que os fundos de tijolos, por exemplo. Então, a primeira estratégia é diversificação. Olhar se está bem pulverizado e diversificado. Ótimo, isso mesmo. Segunda estratégia para você começar a ter renda e escolher bem o seu fundo de papel. A segunda estratégia, além de você olhar os CRIs que ele tem dentro da carteira, olhar também qual que é o rating, o grau de risco desses CRIs. Todo papel, quando ele é emitido, todo não, mas a maioria deles tem um rating, uma classificação de risco, que ela vai de AAA+, que é um alto grau de investimento, até duplos B, duplos C para baixo. Então, se você avaliar que esse fundo imobiliário tem bastante CRIs, e esses CRIs são com uma boa classificação de risco, um bom rating, o teu risco está ainda menor. Obviamente, se você botar um fundo imobiliário que tenha muitos CRIs com rating bom, consequentemente, o teu yield pode ser um pouquinho menor do que fundos que têm um CRI com risco maior. É aquela relação risco-retorno. Se você emprestar para uma pessoa que você confia, você vai cobrar uma taxa de juros menor dela. Porém, o que é o ideal fazer é o seguinte, então você compra fundos com bons CRIs, com bons ratings, e também pode ter um fundo ou outro que seja um fundo de high yield, que tem títulos com um pouco mais de risco, e que vão buscar um retorno um pouco melhor de dividendo mensal. Quer dizer, eu separo uma porcentagem da minha carteira de fundos imobiliários para correr um risco maior, com um fundo de papel que tem um rating um pouquinho mais baixo, acreditando ou imaginando que ele pode ter uma subida e isso vai me dar um yield, um dividend yield maior e receber um dividendo melhor lá no mês. Exatamente. Quer dizer, dá para usar essa estratégia de pegar o rating menor numa proporção menor da carteira para assumir esse risco. Exato, buscando um retorno um pouco melhor mensal. Bem legal. Então, a segunda estratégia é olhar o rating. Aonde que eu encontro esses dados?
Geralmente nos materiais publicitários dos fundos ou nas cartas dos gestores, geralmente no site do gestor ele dá um relatório de como é que está a posição do fundo em termos de rating, em termos de distribuição de diversificação de CRIs, em termos de atrelado a qual índice. Então, isso tu encontra geralmente no site das gestoras. Isso é obrigatório e é público. Exato. Muito bem, então diversificação e rating até agora. E o terceiro ponto importante na hora de escolher um fundo pensando em renda mensal? É o último ponto que a gente fala que esses CRIs eles são atrelados a qual índice, né? Então, vou dar um exemplo. No ano de 2020, a gente passou por um período de pandemia onde os índices de inflação mais dolarizados subiram muito, como é o caso do IGPM. O IGPM subiu ano passado na casa de 28%. Consequentemente, os fundos que têm CRIs atrelados ao IGPM pagaram muito mais dividendo que os fundos que são atrelados à CDI. Né? Então a gente teve, no ano 2020, CRIs que estavam pagando 1,5%, 1,2% ao mês, líquido de imposto de renda para o investidor. Essa é uma boa valorização, né? Exato, é um bom dividendo que eles pagam quando comparado com uma Selic, por exemplo, que está dando 0,15%, 0,20% ao mês. Né? Então a gente está ganhando 5, 6 vezes mais que o CDI, que é a taxa básica de juros, num CRI que tem uma carteira boa, com um rating bom, só que o índice que ele é atrelado é o IGPM, por exemplo. Só que o ano passado, 2020, o IGPM foi, como você falou, de um crescimento de 28%. O que a gente pode esperar para esse ano de 2021? Não existe escolher, não tem o índice que é melhor que o outro, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Exatamente. Aí a gente bate de novo na tecla da diversificação. O ideal é que você também tenha dentro dos fundos imobiliários, os CRIs, um pouco de GPM, um pouco de PCA, um pouco, se possível, até de dólar, um pouco de CDI. Aí você vai ter uma carteira que está bem pulverizada em termos de índices. Então, supondo que esse ano que a gente está agora, de 2021, a inflação suba muito e o IGPM caia, consequentemente a tua parte de PCA vai render mais que a parte de GPM. Né? Então, essa diversificação entre índices também é bem importante. Então tá aí, gente, 3 estratégias que o Thales trouxe pra gente aqui. A primeira delas é a diversificação, pulverizar então os seus fundos imobiliários. A segunda delas é olhar o rating, qual posição que ele tá na classificação de risco. E a terceira delas, a qual índice está atrelado. E tudo isso diversificado vai deixar o investidor um pouco mais seguro, mesmo dentro de uma renda variável. Isso mesmo, com certeza. A diversificação é a palavra-chave que a gente usa para os investimentos. E você ter uma carteira bem diversificada dentro dos fundos imobiliários de classe de papéis, o teu risco diminui muito. Quando a gente pensa, só para dar um plus aqui, um bônus para quem está assistindo a gente, quando a gente pensa assim, quanto eu vou ganhar por mês ou por ano investindo em fundo imobiliário no que diz respeito ao dividendo, né? Só para a gente ter uma comparação, né, do que a gente viveu no ano passado e do que a gente pode esperar para agora. Certo. O fundo imobiliário, a maioria dos fundos hoje paga na casa de 7 a 10% de yield ao ano. Né? Isso dá mais ou menos na casa de 0,65% a talvez um 0,8% ao mês. Tá? Que eu comentei, comparado com um patamar de taxa de juros que a gente tem hoje, a gente está falando de 200 a 300 do CDI isento de imposto de renda. Ou seja, um bom negócio se feito com essas informações todas e dentro do perfil do investidor e dentro do quanto a pessoa aguenta de risco, né? Exatamente. Uma coisa importante só para ressaltar, muitas vezes a gente vê muitos investidores procurando alguns fundos que estão com um dividendo muito grande e querem comprar, está pagando 1,5%, 2% ao mês. Aí vale a pena entrar bem no detalhe do fundo, porque nada é de graça. Se ele está pagando um dividendo tão bom, ou ele está com ativos de muito risco, ou ele está muito concentrado em um CRI ou outro. E aí, nesse caso, gente, vocês não podem esquecer que os assessores da IQ Investimentos estão à disposição para tirar as dúvidas todas, né? E também te ajudar nessa escolha, nessa análise dos fundos imobiliários e de outros ativos também. Então, aqui você aprendeu as 3 estratégias, né, fundamentais para você conseguir comprar fundos de papéis pensando em valorização de uma forma mais segura, mais interessante para os investimentos. Gostou, Thales? Sim, muito bom. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui. Você já investe em fundos imobiliários? Eu quero saber. Deixa o seu comentário para mim aqui, encaminhe esse vídeo para todo mundo que também precisa conhecer essas estratégias, para quem sabe começar de fato a investir mais e melhor em 2021. Obrigada pela companhia, te vejo num próximo vídeo. Obrigada, Thales. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.